Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu já peço a sua inscrição, deixe seu like e vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico do Evangelho de São João. Hoje vamos meditar e estudar o capítulo 4, ok, meus irmãos? Que é composto por 54 versículos. Ou seja, vamos ler muita coisa hoje. E é um texto muito interessante e também bem conhecido de todos, que fala sobre a samaritana, e também a cura do filho de um oficial. Então, meus irmãos, pegue sua Bíblia, pega seu caderno e caneta e vamos dar início ao nosso estudo. Hoje vou fazer um pouco diferente, eu vou ler todo o texto e após vamos meditar as partes mais importantes e ver e verificar qual o sentido e o que podemos aprender, o que essa palavra de Deus quer falar conosco hoje. Lembrando que eu estou com a tradução da Ave Maria. Se sua tradução estiver um pouco diferente, é normal, mas o sentido é o mesmo, meus irmãos. Então, vamos dar início. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João, se bem que não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Ora, devia passar por Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia um poço de Jacó, e Jesus, fadigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher replicou: Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Donde tem, pois, essa água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede, mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dai-me desta água, para que eu já não ter sede, nem vim aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tens razão em dizer que não tens marido. Tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisso disseste a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredita-me,
Vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. E esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Respondeu a mulher: sei que deve vir um Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu quem fala contigo. Nisso seus discípulos chegaram e maravilharam-se de estiver falando com uma mulher. Ninguém, todavia, o perguntou: que perguntas? Ou que falas com ela? A mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Entretanto, os discípulos lhe pediam: mestre, come. Mas ele lhes disse: tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos perguntavam uns aos outros: alguém teria trazido de comer? Disse-lhe Jesus: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses e vem a colheita? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para ceifar. O que ceifa recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna. Assim o semeador e o ceifador juntamente se regozijaram, porque eis que se pode dizer com toda a verdade: um é que o outro semeia, outro é o que ceifa. Enviei-vos a ceifar onde não tendes trabalhado. Outros trabalharam e vós entrastes nos seus trabalhos. Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram nele por causa da palavra da mulher, que lhe declarara: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando os samaritanos foram ter com ele, pediram que ficasse com ele. Ele permaneceu ali 2 dias. Assim, ainda muitos outros creram nele por causa das suas palavras. E diziam à mulher: já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós vemos, ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, meus irmãos, que evangelho lindo, que passagem bonita. Então, vamos analisar qual era o contexto dessa passagem, né? Jesus deixou a Judeia e queria ir para Galiléia. E no decorrer desse caminho, tinha que passar, né? Devia passar por Samaria. E na Samaria, ele passou em uma localidade, né, chamada Sicar. E ali havia um poço. E Jesus estava fadigado da viagem, estava cansado da viagem. E ficou perto, né? E sentou-se na beira desse poço. Aqui vemos a primeira coisa, a humanidade de Jesus. Jesus também ficou cansado. Jesus estava com sede. E após isso, meus irmãos, teve o encontro, né, que é o grande ápice, vamos dizer assim, né, dessa passagem que acabamos de ler, que foi o encontro entre a samaritana e Jesus. E no Evangelho de São João, ele faz questão de colocar:
pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Os samaritanos, segundo a visão dos judeus, era uma raça mestiça, era uma raça indigna, porque se misturavam com algumas religiões pagãs. Eles tinham também construído um templo no monte deles. Deixa eu procurar aqui o nome do monte para vocês, só um instante. Tinha até marcado, porque os judeus iam para o templo em Jerusalém e os samaritanos também tinham o seu próprio templo, que ficava no Monte Garizim, né? E os judeus não se falavam, não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus pediu, né, a samaritana: dai-me de beber. E ela respondeu: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim que sou samaritana? E Jesus falou para ela: se conhecesse o dom de Deus e quem te diz, dai-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma e ele daria uma água viva. Então, nesses versículos, a gente vê a humanidade de Jesus, porque ele estava cansado. Vemos também a humildade também de Jesus, né? A humildade, dai-me de beber. E também a quebra de barreiras. Jesus sabia que ela era samaritana, mas mesmo assim foi falar com ela. Ele tem sede de almas, meus irmãos. Ele quer salvar nossas almas. E quantas vezes também nós somos esses samaritanos que trocam Deus por outras coisas, troca a palavra de Deus por outras situações. Quantas vezes temos sede e vamos beber em outras fontes que não é de Deus? Temos que refletir, E após Jesus falar para ela, ela respondeu: Senhor, não tens que tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois, esta água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Nesse contexto, a gente pode entender que a samaritana não estava entendendo o que era essa água viva. A água viva era o próprio Jesus, era o próprio Messias. A salvação estava diante dela, mas ela não estava entendendo que a água que Jesus queria dar era o Espírito Santo. É esse Espírito Santo que é a verdadeira água viva que temos que beber diariamente, que temos que reconhecer que Jesus é essa água viva das nossas vidas. E após isso, Jesus falou: todo aquele que dessa água tornará a ter sede. Todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. É a verdadeira alegria, o verdadeiro encontro, a verdadeira felicidade, a verdadeira salvação está nessa água viva que é Jesus. E Jesus está se revelando aos poucos para aquela samaritana. Então, nesses pequenos versículos, a gente vê várias características, né? Várias situações que Jesus quer nos falar hoje, que Ele é a água viva. Só Jesus basta, só Deus basta nas nossas vidas. Não podemos trocar Ele por nenhuma situação. Ele é maior. Ele é essa água viva. E dando continuidade a essa passagem, a samaritana falou: Senhor, dai-me desta água, para eu já não ter sede, nem vim aqui tirá-la. Jesus falou:
vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Disse Jesus: Tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos e agora tens não é teu. Nisso disseste a verdade. Aqui, meus irmãos, São João, no seu evangelho, colocou que toda esse acontecimento aconteceu por volta de meio-dia. Então, a samaritana foi lá naquele poço meio-dia, no sol quente, para pegar essa água. Meio-dia geralmente não tem muita gente. Então, podemos verificar que aquela mulher ia escondida, vamos dizer assim, para beber, para tirar a água daquele poço. Talvez ela não era bem vista naquela sociedade, naquele povoado onde ela morava, naquela comunidade. E Jesus falou para ela, perguntou, falou, chama teu marido. E ela falou que não tinha marido. Aí Jesus, tens razão em dizer que não tens marido. Tivesse 5 maridos, o que agora tens não é teu. Nisso disseste a verdade. Aqui temos 2 situações. E nos estudos que eu fiz, nessa situação podemos ter 2 interpretações, vamos dizer assim. Que a primeira interpretação é que a mulher estava em pecado, estava em adultério, ou seja, já foi casada e estava com outro homem sem ser seu verdadeiro marido. E também Jesus falou, tivesse 5 maridos. A primeira interpretação é essa, que aquela mulher samaritana estava em pecado. E também tem a outra interpretação referente a esses tivesse 5 maridos. Segundo a tradução da Bíblia Jerusalém, que é essa daqui, que é muito boa, aqui na sua nota de rodapé, fala que esses 5 maridos fazia referência aos 5 deuses pagãos, que uma parte daquele povo da Samaria adorava, que prestava culto a esses deuses pagãos. Vou ler aqui para vocês a nota de rodapé aqui da Bíblia Jerusalém. Os 5 maridos simbolizam os deuses importados por 5 povoamentos pagãos. O deus dos cananeus chamavam-se Baal, mas esta palavra tornou-se nome comum para designar todos os falsos deuses. Ora, nas línguas semíticas, a palavra Baal significa também marido. Teríamos, portanto, aqui um jogo de palavras não traduzido em grego, que seria retornado. Texto que anuncia a conversão da Samaria. Então, aqui podemos verificar trazer para os nossos dias atuais. Será que não estamos trocando nosso Senhor para outros deuses? Estamos colocando outras situações no lugar do Senhor? Estamos traindo Jesus? Quando a gente peca, a gente está traindo Jesus Cristo. Quando a gente não reconhece que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, a gente está traindo o verdadeiro Salvador. Então, aquela mulher, fazendo referência a esses 5 maridos, segundo aqui a tradução da Bíblia de Jerusalém, fez referência a esses deuses pagãos, esses 5 deuses pagãos. E, além disso, dando continuidade, ela ficou, vamos dizer assim, espantada. Vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis
que é em Jerusalém que se deve adorar. Os judeus tinham o templo em Jerusalém e os samaritanos também tinham o templo deles, que era no monte, que era em um monte. Eu até anotei aqui o nome do monte onde tinha, né, onde os samaritanos tinham esse templo, era o Monte Garizim. O Monte Garizim, sobre o qual os samaritanos haviam construído um templo, no qual era rival de Jerusalém, que também está aí nas notas de rodapé da Bíblia de Jerusalém. E lá, na passagem, Jesus fala: mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade, pois os adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Aqui, Jesus fala que ele é a nova aliança, ele é o novo templo, ele é a salvação. Aqui está dizendo que ele é o Salvador, ele é um Messias. E o que esse Salvador está procurando? Adoradores de espírito e verdade. Que bonito, meus irmãos, que bonito. Temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade. Temos que tomar uma decisão, meus irmãos, em adorar o Senhor, colocar Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Não trocar Ele por outras situações, outras coisas, em prazeres momentâneos. Temos que colocar Ele no centro da nossa vida, da nossa família, para que assim a gente possa adorá-lo em espírito e em verdade. E dando sequência, a samaritana falou: eu sei que vem, né, um Messias, né? Eu conheço, eu sei que vem esse Messias. Sei que deve vir um Messias. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. E lá Jesus fala: sou eu quem fala contigo. Eu sou o Messias, eu sou a fonte de água viva. Eu sou o Salvador. Muito bonito, meus irmãos, muito bonito. Então Jesus é essa água viva. É esse templo novo, né? Nessa parte, sou eu quem falo contigo. Ele se dá a conhecer a samaritana, ele se dá a conhecer a nós. E acabando essa parte do Evangelho, os discípulos chegaram e ficaram espantados, mas ninguém perguntou: por que fala com ela? E a mulher deixou o poço e saiu falando: vinde e veide um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. E depois disso, já no versículo 31, já Jesus fala: os discípulos pediram para Jesus comer, e Jesus respondeu: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Qual era a obra de Jesus? Mostrar o verdadeiro evangelho, mostrar a verdadeira palavra, cumprir todas as promessas dos profetas do Antigo Testamento, mostrar que ele é o verdadeiro Filho de Deus, mostrar os sinais, mostrar os milagres, mostrar que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem,
mostrar que ele é o verdadeiro Filho de Deus, que veio para expiar os nossos pecados, para nos salvar. Essa é a verdadeira missão. E meu alimento, como Jesus falou, meu alimento é fazer a vontade de quem me enviou e cumprir a sua obra. E por seguinte, Jesus fala com seus discípulos da questão das colheitas. Jesus aqui já está dando uma mensagem para os seus discípulos. Vocês vão ter que sair para colher, vocês vão ter que ceifar, vocês vão ter que salvar almas, vocês vão ter que evangelizar esse povo. Vocês vão ter que evangelizar esse povo, dizer que eu sou o Senhor, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, que vou ressuscitar. Eu vou salvar o mundo, eu sou o Salvador do mundo. E após isso, muitos samaritanos foram convertidos, tanto pela palavra da samaritana, da mulher que teve esse encontro com Jesus, teve esse encontro pessoal com o nosso Senhor. Meus irmãos, temos que ter esse encontro pessoal todos os dias, nas nossas orações. Nas nossas orações pessoais que temos que ter esse encontro pessoal. Renovar, beber dessa água viva. Porque o Senhor tem sede das nossas almas. O Senhor tem sede de almas. E muitos foram convertidos. Mas após isso, alguns samaritanos falou, né? Os samaritanos falou: já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Aqui podemos ver que a samaritana teve esse encontro pessoal com o Senhor, viu que ele era o Messias e já foi compartilhar a boa nova, já foi evangelizar também. Ele me disse tudo quanto tenho feito, falou para eles, e aqueles homens viram. E após isso, não acreditaram só por causa das palavras, mas porque conheceram. E ali Jesus ficou por alguns dias, partilhando, evangelizando, falando da palavra de Deus, falando do reino dos céus para aquele povo da Samaria. Então, meus irmãos, nesses versículos do 1 ao 42, vem falar essa passagem da samaritana, que é tão conhecida. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo e finalizar hoje o nosso estudo bíblico do capítulo 4 do Evangelho de São João. Aqui vamos ver o modelo de fé que temos que seguir. De crer sem ver, de confiar em Deus. Vamos ler e estudar e refletir o que essa passagem tem para nos dizer. Versículo 43. Passando 2 dias, Jesus partiu para Galiléia. Ele mesmo havia declarado que um profeta não é honrado na sua pátria. Chegando a Galiléia, acolheram-no os galileus, porque tinham visto tudo o que fizera durante a festa em Jerusalém, pois também eles tinham ido à festa. Ele voltou, pois, a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. Havia então em Cafarnaum um oficial do rei, cujo filho estava doente. Ao ouvir que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi a ele e rogou-lhe que dissesse e curasse seu filho, que estava prestes a morrer. Disse-lhe Jesus: se não virdes milagres e prodígios, não credes? Pediu-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho está passando bem.
O homem acreditou naquela palavra e partiu. Enquanto ia descendo, os criados vieram-lhe ao encontro e lhe disseram: Teu filho está passando bem. Indagou deles a hora em que se sentira melhor. Responderam-lhe: Ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. Reconheceu o pai se a mesma hora em que Jesus dissera: Teu filho está passando bem. E creu tanto ele como toda a sua casa. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de voltar da Judéia para a Galiléia. Aqui, meus irmãos, temos a passagem da cura do filho de um oficial. Então, esse oficial era oficial do rei. Então, podemos imaginar que ele já era de uma classe alta daquela sociedade, daquela comunidade. Tinha certos recursos financeiros, porque também tinha até funcionários que trabalhavam para eles, né? Como aqui no versículo 51 fala: enquanto ia descendo, os criados vieram-lhe ao encontro. Então, esse oficial era uma pessoa de boas condições financeiras, estava na alta, né? Estava na classe alta daquela sociedade, tinha criados e era um oficial do rei. E esse oficial do rei estava passando por uma situação que seu filho estava doente, estava prestes a morrer, como fala o Evangelho. E vendo que Jesus tinha operado milagres, com certeza ele já sabia que Jesus tinha transformado água em vinho, que foi o primeiro milagre de Jesus, conforme está aqui em São João, e pediu para que Jesus fosse ao encontro, né, do filho e que curasse o seu filho, que estava passando por aquela situação. E Jesus falou: se não virdes milagres e prodígios, não credes? E pergunta para nós hoje: Gabriel, se você não vê milagres e prodígios, você não crê que eu sou o Messias, que eu sou o Senhor? E fala para você também hoje. Então, meus irmãos, nessa pequena passagem, não temos que seguir o Senhor para ver milagres e prodígios. Milagres e prodígios devem ser a consequência. Temos que servir o Senhor porque Ele é o Senhor, Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o próprio Deus. Porque se a gente for seguir o Senhor, se a gente for seguir Jesus, o nosso Salvador, para obter milagres e prodígios, estamos buscando curandeiro, vamos dizer assim. Não estamos procurando a verdadeira salvação. E o oficial falou para Jesus: Senhor, desce antes que meu filho morra. Ou seja, que o oficial queria que ele fosse ao encontro do seu filho. E Jesus falou para ele: vai, o teu filho está passando bem. Jesus é o Messias, meus irmãos. Ele pode fazer tudo. Não podemos duvidar de Deus. Se Ele quiser, Ele faz. Se for da vontade de Deus curar e libertar, Ele faz. E Jesus falou para ele: o teu filho está passando bem. E aqui, por seguinte, o homem acreditou na palavra de Jesus. O homem acreditou na palavra de Jesus. Temos que acreditar na palavra de Deus, meus irmãos. Essa passagem que estamos estudando, que é a palavra de Deus para nós. Temos que acreditar. Temos que acreditar na palavra de Deus.
Jesus é a nossa esperança. E o oficial acreditou nessas palavras, mesmo sem que Jesus tenha visto o seu filho. E foi confirmado. E foi confirmado, pelos criados. Enquanto ia descendo, os criados vieram-lhe ao encontro e disseram: teu filho está passando bem. E o oficial perguntou aos criados quando foi, qual foi a hora. E foi verificado que foi na mesma hora que Jesus falou: teu filho está passando bem. No versículo 53, fala: e creu tanto ele como toda a sua casa. Essa é a nossa missão, meus irmãos. Levar a palavra de Deus para a nossa família, para a nossa causa, para a nossa casa, para salvar mais almas para o Senhor, para mostrar esse verdadeiro Messias, esse verdadeiro Jesus Cristo, que é o nosso Senhor. Ele é a fonte da água viva, ele é a fonte de esperança, ele é a fonte de sabedoria. Ele é Deus. E creu tanto ele como toda a sua família. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de voltar da Judéia para a Galiléia. Em outras traduções pode estar escrito: esse é o segundo sinal. Então, meus irmãos, finalizamos mais um capítulo do Evangelho de São João. Muitas palavras que lemos hoje, que a gente possa guardar no nosso coração. E vamos finalizar com a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até mais, pessoal. Deus abençoe você e toda a sua família.